A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. É isso aí, hoje especialmente, não deixa de convidar todos os teus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais, que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É isso aí, você já parou para pensar o quanto é importante a amizade? A Provérbios 17 diz que em todo tempo ama amigo e na angústia a gente forma irmãos, não é isso? É verdade, a amizade é como se fosse um ouro, né? E o ouro não é uma coisa fácil da gente achar. A amizade a gente pode dizer que é um oásis no meio de um deserto. É isso aí, mas já parou para pensar e quando é que os amigos se vão? Quando a gente não tem mais ninguém ao nosso lado, só tem Deus, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente está recebendo o evangelista Micharly Albuquerque, Pai do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, presbítero André, irmã Camila, mais uma vez aqui juntos, né? Exatamente. É sempre uma honra e uma responsabilidade. Aqui, pois é, assim disse minha esposa uma vez, né, André? Foi. É muito bom voltar, né, à Rede Brasil, nesse programa jovem, né? Como diz o próprio nome. E sempre encarando uma plateia nova, né? Hoje temos interior e capital aí, né? Vai ser uma bênção. O senhor está jovem. O cabelo já está caindo, mas a gente persiste, a gente vai. E a gente está recebendo também de lá da área 8, né? Que inclusive é coordenada pelo evangelista Micharly, né? Ajuda do nosso pastor lá, o auxiliar Felipe. A parte do senhor, Felipe. Amém, presbítero André. É uma honra estar aqui, né? No Espaço Jovem pela primeira vez, prestigiando esse trabalho incrível e aqui participando também juntamente com os jovens, a qual o nosso evangelista já citou, que estão aqui escalados. Sim, perfeito. Glória a Deus. E aqui também estamos recebendo na arquibancada a área 2, né? Onde é que está a área 2? Que é coordenada pelo evangelista Josiel Cavalcante, a quem também já estendemos as nossas saudações. E também de um pouquinho mais de longe, a filial de Cupira, onde é que estão os jovens. Também estendemos a nossa saudação para o pastor Newton, que está aí também acompanhando os seus jovens que vieram aqui, né? E também queremos apresentar o nosso cantor, o irmão Davi Kennedy. Amém, irmã Camila, é um prazer estar aqui. Amém, glória a Deus. Também compõe aqui, né, a Berea Music, não é verdade? Sim. Amém, glória a Deus. É um prazer lhe receber. Também estendemos a saudação ao pastor Júnior, à irmã Cristiane, por quem temos um carinho muito grande. É isso aí, agora a gente vai dar continuidade, né, justamente dando início à nossa conversa, perguntando já, pastor, o senhor sabe que o pessoal aqui gosta de questionar, gosta de perguntar. Eles olharam para o senhor chegando hoje assim, disseram, eu vou perguntar. É hoje o dia, né? E a gente queria lhe perguntar já, primeiramente, dizer que há amizades que vêm de Deus, né? É correto a gente dizer isso? Há amizades que vêm de Deus, Deus manda amizades, Deus cria situações. Como é que é isso, pastor? Essa é uma linha bem tênue, né? Porque, na verdade, não vai descer anjo do céu para dizer assim, ó, seja amigo de fulano, seja amigo de ciclano, não é? A amizade... Você não nasce amigo de ninguém, você constrói um relacionamento, né, com o passar dos dias. Ninguém aqui já conhecia o presbítero André. Talvez você conhecesse ele das mídias, né? Mas no momento que você é apresentado a alguém, você vai começar a nutrir um relacionamento com ele. Então, é certo dizer que existem amizades que vêm de Deus, no sentido de que, com o passar do tempo, nós vamos conhecendo a pessoa e você vai vendo as atitudes daquela pessoa. Ao longo do programa a gente vai descobrir que há amizades tóxicas, mesmo no meio dos cristãos. Há pessoas que podem de repente se aproximar de você por interesse de alguma coisa ou de algo, não é? Porém, você só se torna amigo de alguém com o tempo é soberano. E é bom falar disso porque vivemos a época do fast food, né? As pessoas querem tudo pronto. Então, por exemplo, é possível que depois do programa alguém mande um convite aí no Instagram para outra pessoa e diga assim, ó, fiquei amigo do presbítero André. Não, você conheceu o presbítero André. À medida que você vai conhecê-lo, se de repente você tiver uma oportunidade de se relacionar com ele, o tempo vai dizer
se de fato você é um amigo dele ou não. E aí, já nesse sentido, eu acho que é importante destacar para o pessoal que está em casa, né, pastor, o irmão Felipe também, de que, justamente pelo que o senhor havia dito, há uma diferença entre amizade e um conhecido, né? E conhecer alguém, né? Uma amizade é uma coisa, pelo visto, mais profunda, não é isso? Isso, mais profunda. Observe que no seu ciclo de amizade, você vai ter pessoas próximas, que são amigos, pessoas não tão próximas que também são amigos. Observe que Jesus nos ensina isso, não é? Ele tinha 12 apóstolos, mas somente 3 eram mais íntimos dele. Não é? E somente um reclinava a cabeça, a gente aprende isso. Somente um escutava as batidas do coração de Jesus. Ele tinha um amigo mais preferido, podemos dizer assim. Será se ele amava mais a João do que a Pedro? Não. É que há coisas que você pode... Não, ou melhor, não há... há coisas que você não pode confidenciar a um tipo de amigo. Há coisas que você pode confidenciar a outro amigo, né? Então, o que vai dizer e vai determinar se aquele amigo é de fato um amigo de Deus é o tempo de relacionamento. Outra coisa, gente, tem pessoas que perdem a amizade por qualquer coisa. Por exemplo, você convive ali há 20 anos com uma pessoa e aquela pessoa sempre te fez bem. E de repente, aquela pessoa te decepcionou em alguma coisa. Porque não existe um relacionamento perfeito. E aí as pessoas pegam 90% de uma história, jogam no lixo, guardam 10% e às vezes abandonam aquela amizade, não é? Então, repetindo, né, para os nossos telespectadores entenderem, o tempo é soberano, o tempo vai mostrar de verdade quem é o verdadeiro amigo, quem é o irmão, quem é aquele que se aproxima, quem é aquele que se relaciona melhor. E até vai mostrar de fato se alguém era teu amigo ou não. É isso aí. Irmão Felipe, é muito importante fazer essa diferenciação, né? Sim. O evangelista Michele vinha falando sobre amizade, sobre coleguismo e tal. Isso mesmo. Eu creio que o evangelista Michele, né, ele fala realmente aquilo. A amizade, a gente vai ver realmente quem é um amigo no decorrer do tempo, né? Com as coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa trajetória cristã. Porque a gente sabe que tem dias que são melhores que o outro, né? E tem momentos que a gente pode assim dizer, num momento mais inferior da trajetória, mas tem um amigo ali para trazer uma palavra de Deus, para nos ajudar, né? Para nos incentivar a prosseguir, a caminhar, né? E tem outros que estão ali na nossa trajetória, mas estão só, podemos assim dizer, de passagem, né? Não tem aquele mesmo sentimento de cuidar do outro, né? De zelar para que a pessoa possa ter um crescimento espiritual. Eu penso, André, que essa linha dele é muito boa, porque uma amizade tem que ser nutrida também, não é? Você não pode dizer que é amigo de alguém se você não se preocupa. Não, entra levar tempo, né? Uma construção, leva não é uma coisa tempo, aleatória. Leva tempo, exatamente. E o tempo vai dizer, de fato, se aquela amizade vai se perpetuar. Você não leva todo mundo na sua casa, e nem por isso eu deixei de ser seu amigo. Você nunca foi na minha casa, mas nós temos um bom relacionamento. Quando estamos juntos, sentimos comunhão. Mas então as pessoas precisam entender isso. Nada que um cuscuz não resolva. Nada que um cuscuz com sardinha, né, resolva, né? E isso é tão interessante que vocês vão casar um dia, né? Amém? Amém? Ah, sim, né, pastor? Faltou o amém, né? Não vai dar para levar todo mundo no casamento. A não ser que vocês queiram ficar lisos, né, André? Mas você não tem como levar todo mundo que é amigo. A festa, né? Já vai ficar liso pagando a festa. Né? Imagina levar a filial de Cupira pro teu casamento. Levar toda a área 2. Então, é lógico que aquele é um momento mais íntimo. Não quer dizer que uma pessoa ficou de fora, que não é seu amigo, não. Apenas é um momento íntimo em que você convida as pessoas mais próximas. E nem por causa disso a pessoa vai deixar de ser seu amigo. E é preciso ter maturidade para entender isso, porque não é todo mundo que vai ouvir algumas coisas que talvez André ouça, mas que talvez Felipe não possa ouvir. Perfeito. E isso só vem com o tempo. Pastor, qual a importância da gente colocar pessoas no nosso caminho que tenham o mesmo propósito? Tem um pequeno ditado que diz assim, né? Diga-me com quem anda, que te direi quem és, né? Isso é um desafio tão grande, gente. Minha avó dizia muito isso. Porque, veja, Jesus um dia disse assim, não os peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. É interessante que os monastérios cresceram assim, né? Os monastérios... Uma forma de separação. Exatamente.
esse ascetismo, né? O Eles secularismo achavam que... era completamente... Exatamente. Eles achavam que, se isolando da sociedade, eles, primeiro, não pecariam, né? Sim. Segundo, não nutririam uma amizade tóxica, vamos dizer assim. Só que eles se esqueceram que, para onde ele vai, o pecado vai dentro dele. Isso não é uma questão de viver isolado. Pelo contrário, quando a gente vai na psicologia, vai na história, vai na ciência, o homem é um ser gregário, ele foi criado para se relacionar. Não é? Ele não consegue viver sozinho. Ele é inerentemente social. Né? Social. É tanto que Jesus, Deus, ele faz de propósito, cria Adão sozinho para ele sentir falta. Não é? A Bíblia diz que ele olhava e não achava uma pessoa, algo que fosse compatível. Imagina, um homem com um macaco, um homem com um elefante. E eu penso que ele fez essa analogia, ele deu uma voltinha, não é? Olhou assim para uma leoa, disse assim, parece que não dá certo, não encaixa. Então, levou-se um tempo para ele notar esta falta, até que o Senhor o adormece, não é? E ali está o primeiro poema, né? Dizem que os brutos também amam, né? Os brutos também amam. É o primeiro poema da Bíblia, viu? Quando ele viu a mulher, ele disse, essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, né? Será chamada varão porque do varão foi tirado. Então, o homem não consegue viver sozinho, não é? No trabalho, na faculdade, não é? E na igreja, principalmente, porque a característica de igreja é exatamente isso, não é? É de relacionamento, né? Koinonia, né? Uma das palavras que é usada para característica da comunhão, né? É koinonia, imagina uma pessoa que nunca se relacionou com ninguém e de repente ele aceita Jesus, né? E ali, dia após dia, ele vai sendo inserido num grupo que vão cuidar dele, vão tirar traumas do passado, né, Felipe? Isso. Pessoas que não se relacionavam com ninguém, pessoas que tinham medo até de falar, de repente colocam ele num grupo de zap, vai para a escola dominical e aí ele começa a interagir. Na outra semana, a professora pede para ele dar uma palavra e ali ele vai criando esse laço. Então, especialmente na igreja, devemos nutrir esse relacionamento. Agora, irmão Felipe, tem que estar no mesmo propósito, né? Isso. Porque a Bíblia fala sobre julgo desigual, isso, sobre que comunhão tem o ímpio com o santo, né? Com o justo. O mesmo propósito, né? Porque a gente entende que não tem como prosseguir se não tiver no mesmo propósito, né? A própria pessoa ali, uma das pessoas ali vai ser afetada e poder até sair do caminho ou do propósito que Deus tem para a sua vida. Andaram dois juntos e não estiveram de acordo. Isso, é verdade. É isso aí. E me faz lembrar, eu estava lembrando que um tempo atrás, ainda jovem, né, na igreja, a gente tinha sempre... Ainda é jovem, viu? Jovem senhor, mas é jovem. Como o pastor estava falando, eu já casei, né, mais no tempo da minha mocidade, a gente sempre tinha aquele grupo que a gente se relaciona mais, tem mais uma intimidade. E eu lembro que um do meus grupos era meu primo, que hoje ele dirige até, a gente estava comentando, ele é vice-dirigente da campanha em Areias, na Congregação Polo, né? E outro amigo também é o dirigente da campanha na Congregação Polo, e tem outro amigo também que é vice-dirigente na campanha em Instância. E a gente vocês gostavam de campanha, né? E ele é dirigente da campanha de Novo Caçola. Pronto. E eu lembro, presbítero e pastor, que a gente tinha esse desejo de buscar a Deus e, de fato, uma das vezes a gente conversou no tempo com o coordenador da área e pediu a ele o acesso à igreja para a gente estar orando durante a madrugada por uns períodos e, assim, o coordenador, né, com todo cuidado, né, sempre deixando o obreiro também representando, deixou a gente passar esse espaço de tempo ali orando, servindo ao Senhor. Então, são amizades que verdadeiramente nos incentivam, né, ao propósito de Deus. Estávamos ali no mesmo propósito, no mesmo sentido, e hoje, né, naquele tempo em si, nós não dirigíamos campanha. Hoje a gente dirige campanha, mas porque tinham todos o mesmo Estão cooperando na obra, né? Só para situar o pessoal que está em casa, campanha evangelizadora, porque a gente tem um grupo que assiste que não está dentro do nosso contexto, né, de igreja e tal, litúrgico, digamos assim. Campanha evangelizadora é o pessoal que é especialista na congregação em evangelizar. Uma saudação para todos os dirigentes de campanha, todas as campanhas evangelizadoras do estado de Pernambuco, né? E é interessante essa observação, presbítero André, me permita fazer essa inserção, por quê? Porque mesmo no arraial santo,
você vai encontrar pessoas ali com outros propósitos, né? Então você mesmo dentro da igreja, você precisa segregar suas inimizades. Veja, É um filtro, não, né, é pastor? um filtro, não é você ser inimigo. Olha, Jesus disse que a gente tem que amar o inimigo, não é? Mas se você busca um propósito, veja que achei interessante que os 4 amigos se tornaram pais de família, servindo ao Senhor, não é? Esses 4 que ele falou, bem-sucedidos nas suas profissões, não é? Felipe é um milagre, veio do mundo, o Senhor o alcançou. Hoje tem uma grande oficina aqui de carros, né? No estado de Pernambuco. Casado, tem uma filha. Verdade. Certamente ele selecionou aquela amizade. Selecionou em que sentido? Ele não excluiu, ele convidou. Eu tenho certeza que o convite não foi para 4, porque a obra é assim, né? Você convida 100 para orar, chega a quantos? 5. É assim. Então vejam, eles não foram excluídos, eles se excluíram. Por quê? Porque eles não buscavam o mesmo propósito. Então essa seleção tem que ser feita por vocês da mesma forma. Os meus amigos me levam para mais perto de Deus. Os meus propósitos que eu anseio, aquilo que Deus me disse. Porque eu tenho certeza que nesse universo aí de mentes, Deus disse alguma coisa, se talvez não a todos, mas a alguns. Vocês sabem os propósitos que Deus tem na vida de vocês, seja na carreira secular ou na igreja. Então, se aquilo atrapalha o propósito, então você precisa buscar um amigo que te coloque dentro desse propósito. Então, até na igreja, você precisa ser seletivo. Não no sentido de excluir, mas de buscar os mesmos propósitos, de forma que vocês estejam mais perto de Deus. É verdade. E também já temos aqui uma pergunta, pastor, por Tainara Azevedo, da filial de Copira. Onde é que está a irmã Tainara? Vou passar o microfone. Passa aí o microfone para ela. Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta foi: como lidar ou como reagir quando Deus nos afasta de pessoas cristãs? Olha aí. Essa é para mim ou para Felipe ou para qualquer um? Os dois. Para o pastor. Ok. Como reagir quando Deus nos afasta de pessoas cristãs? Parece meio dúbia a pergunta pelo seguinte. Certamente Deus não vai nos afastar de pessoas cristãs. Mas Certamente. Talvez alguém que esteja dentro do meio. Eu acho que vai naquilo que nós falamos, não é? Do filtro, né? Como reagir? Veja, o mais natural possível. Porque se você convida aquela pessoa para fazer um bem e ele não quer, quem se exclui é o próprio, né? Isso. Então, você vai reagir naturalmente. Se você convida alguém para estar mais perto de Deus, se você convida alguém para orar mais e ele não quer, quem está perdendo? É ele. Você não está o rejeitando por conta de um mal, a menos que ele lhe convidasse para fazer algo escuso, algo que fosse fora do propósito de Deus, né? Então você precisa reagir de uma forma muito natural, tentar nutrir um relacionamento com ele, ainda que amistoso, né? Que a palavra de Deus também diz assim: se possível, quando estiveres em vós, tende paz uns com os outros. Não é preciso, eu sempre gosto de dizer assim, você não precisa ser ignorante. Você não precisa querer mostrar que é mais santo, porque a Bíblia nem diz que é para a gente ser santinho nem santão. A Bíblia diz que é para ser santo, ser de santos. E a medida da santidade aí é temperança. Então você precisa ter um equilíbrio emocional ao ponto daquela pessoa fazer entender que, olha, eu te amo, eu sou o teu irmão, eu não quero que você se exclua, eu não quero te excluir, mas você precisa andar nessa linha aqui. Então, agir de uma forma mais natural possível. E quando for possível, se de repente notar que aquela pessoa de fato se ofendeu por algum motivo, procurá-lo. Não é? A Bíblia diz assim, olha, se vieres trazer a tua oferta e te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é você que tem contra ele, ele contra ti. Veja que o mandamento é muito alto, né? Então volta, reconcilia com o teu irmão e depois entrega a tua oferta. A oferta aqui não é dinheiro, a oferta aqui é o serviço, é a tua vida. Entendeu? Então o caminho é esse. Agir o mais natural possível, de forma que ela entenda que ele não é excluído se ele andar na mesma linha que se deve andar. Eu penso que é por aí. Não sei se o Felipe quer acrescentar mais alguma coisa. Justamente quando ela falou, a irmã, a respeito dessa pergunta, né, quando Deus, como a gente deve agir quando Deus quer afastar, né, uma pessoa cristã da gente, a gente entende logo que Deus não vai afastar um cristão perto de nós. Se está havendo alguma coisa, uma separação, né, um distanciamento, é porque tem algo que está incomodando alguém. Né? Então, Deus, a gente vai agir da forma mais natural possível,
né? E a gente vai entender também que é um propósito de Deus, porque tem alguma coisa que venha a afetar a nossa trajetória cristã, o nosso crescimento espiritual, porque se os dois é crente, é bem provável que Deus vai querer que os dois andem no mesmo propósito e chegar ao ponto determinado por Deus, né? E eu, acrescentando, eu penso que você não pode desistir daquela pessoa, porque nem sempre a pessoa tem a estrutura emocional que você tem. Às vezes é um amigo que não nasceu no Evangelho, cheio de traumas, não é? Eu acho que você não deve desistir daquela pessoa. Veja que Jesus nunca desistiu de ninguém, não desistiu da prostituta, e é tanto que Jesus conhece tanto homem, que Jesus pregou o dia todinho, ao ponto de que os discípulos ficaram com fome. Jesus disse assim: vocês querem comer alguma coisa? Vão na cidade comprar. Não ficou um, não. Ele não desiste nem na cruz do ladrão. Pois é, desistir. entendeu? Então, Jesus faz questão de se relacionar com aquela mulher, não é? Prega para aquela prostituta. Então, Jesus é o exemplo máximo. O que dizer de Pedro, gente? Pedro era sicário. Pedro é terrorista, é um terrorista do primeiro século. Ele fazia insurreições contra os governos. Mas Jesus vai trabalhando no caráter dele, ao ponto de, depois de 3 anos e meio, quando Jesus ressuscita, que encontra ele lá na Galileia, diz assim: Pedro, quando tu te converter, confirma os teus irmãos. E dali para frente, Pedro vira um gigante da fé, não é? Isso. Então, eu penso que a gente não pode ser... Às vezes, as pessoas acham que a igreja é um jardim fechado, no sentido de que não cabe mais ninguém. Não, se ele é crente, se ele está tentando, dá mais uma oportunidade, não é? A gente não pode ser exclusivista no ponto de dizer aqui, olha, aqui ninguém entra. Eu já encontrei pessoas assim, sabe? Que se achavam tão mais crentes do que outras, ao ponto de que ele... Por exemplo, eu conheci um grupinho de onde eu vim, que se a pessoa não fosse batizada no Espírito Santo, não entrava no relacionamento. Rapaz, que coisa. Quer dizer, isso é um absurdo. Ele achava que a santidade vem pelo falar em línguas, quando na verdade a Bíblia diz que a santidade vem pelos frutos, né? Então tem que ter muito cuidado nisso, gente. Não é? Não exclua ninguém. Agora, com o passar do tempo, se você descobre que aquela pessoa não quer compromisso, cai fora. Cai fora, não é? Busca se relacionar com outras pessoas, especialmente pessoas mais experientes, não é? Eu sempre gostei de amizades de pessoas mais velhas. Eu me lembro que minha mãe me chamava de velhinho, porque eu gostava de ir na casa de um presbítero antigo, escutar os testemunhos. Pastor Manuel Amaro, todo mês eu ia lá, ele já jubilado, eu sentava para ouvir os testemunhos, os conselhos. A última palavra que eu guardei do pastor Manuel Amaro, eu disse assim: pastor, um dia se eu for obreiro, eu quero ser feito senhor. Eu quero, quando eu quero começar como o senhor. Ele disse assim: meu filho, bom não é começar, bom é terminar. Eu guardei isso até hoje. Então, eu penso que caminha por aí. Não sei se consegui responder ou se ficou alguma dúvida. Pronto, pessoal. Agora a gente vai dar uma pequena pausa para a gente colocar esses meninos agora para participarem, né? Para falarem mais. A gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é o quiz bíblico Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Você aí de casa já conhece esse quadro. A gente vai dar 3 dicas para eles. Eles vão ter que adivinhar. Adivinhar não, né? Descobrir quem é o personagem, tá certo? Vou dar 3 dicas. Estão preparados? Amém. Biblicamente preparados, afiados. Amém. Vamos lá. Vamos começar por quem veio de mais longe, né? Vamos dar a honra aqui. A filial de Cupira. Vamos lá. Primeira, tela 1. Meu nome significa filho da mão direita. Olha aí. Muito fácil, né? Simples. Podem arriscar, viu? Se quiserem. Mas tem 3 dicas. Querem a segunda? Sim? Tela 2. Dadas as circunstâncias do meu nascimento, queriam dar-me um nome muito negativo. Ó a mente trabalhando, ó. Tá buscando, tá buscando. Tá chegando. Ou é acabou, ou é prenome. Vou dar a terceira dica. Fui o caçula de muitos irmãos. Podem consultar aí os universitários, fazerem... Zé ou Benjamin? Olha. Você só vai me dar uma resposta. Pega aí o microfone. Diz teu nome. Cláudio, dali da filial de Cupira, Benjamin. Tem certeza, irmão Cláudio? 80% de certeza. Olha. Vamos arredondar. Vocês dão o resto da certeza para eles? Para ele? Tô 100%. Tá 100% agora? Muito bem, porque tá certa a resposta. Tela com a resposta, Benjamin. Muito bem, vamos para a área 2. Vamos ver se a gente chega 100% da certeza da resposta. Tela 1.
Sou um patriarca importante, porém poderia ter sido muito mais. Querem a tela 2? Tem 3 dicas. Querem? Já pode pegar aí o microfone. Pode pegar o microfone aí. Uma má escolha em minha vida custou-me muitas lágrimas. E aí, querem arriscar ou... Querem a terceira? A terceira dica. Hoje disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E não o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Essa foi... Queria que a produção dá uma colher de chá. Preste atenção. Preste atenção. Hoje disse assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não o Deus de Abraão, de Isaac e de... Como é que seria se não fosse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quem é que seria no lugar? Se uma má escolha não tivesse me custado lágrimas. Querem arriscar? Peguei. Aí depois dessa, foram mais de 3 dicas aí, viu? A Cupira quer responder. Vamos lá, relógio na tela, bora? Pai do Senhor, Amém. meu nome é Mateus, seria Israel. Não. Vou passar pra lá. Vai ter que passar pra Vou lá. passar pra Cupira. Passa o microfone aí. Quem é que sabe? Diz seu nome. Pai do Senhor. Amém. Marcílio. Eu acredito que seja Moisés. E passa de volta. Não passa de volta pra cá. Passa de volta. Olha, Alguém que falhou, alguém que falhou. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim que a gente chama, né? Sim. Aí como é que seria se não fosse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quem é que tava na vez? Pai do Senhor. Perdeu a vez. E perdeu a vez. Posso? Pai do Senhor, meu nome é Rubem. Eu acredito que seja Esaú. Pois acreditou certo. Foi só uma questão de ir pra lá, pra voltar, pra vocês responderem certo. Quando falou da vez, ele... Glória a Deus. Cupira. Essa é difícil. É difícil. Tem até um destaque aqui que é Exatamente, a produção. Tela 1. Fui um homem muito valente e me destaquei por isso. Tiveram vários, né? Tela 2. Fui um dos 3 principais generais de Davi. Um dos 3. Tela 3. Em apenas uma luta usando uma lança, venci centenas de homens sozinho. Quem sou eu? O homem era forte. Diga aí. É, difícil. Pastor, o senhor quer dar mais alguma dica, pastor? Olha, eu devo dizer a André que talvez nem essa eu acertasse. É porque o nome dele, eu acho que... Então, a gente pode facilitar, né? É uma palavra composta, o nome dele. É composta. Pode ser composta. Tem composta. Pode ser composta, né? Tem composta. Em algumas versões, né? Em algumas versões. Pode ser composta e tem versão que não é composta. Não é isso, produção? Um em crônica. Acho que eu vou fazer o jogo da forca aqui pra ver se eles acertam. Que não é um nome comum, não é? Vocês estão lembrados dos generais de Davi, dos 3 principais? Joabe. Eu vou chutar Joabe. É parecido com Joabe. Chegou perto e chegou na letra certa. Eu vou abrir, gente. Quem souber da área 2 é de Cupira, responde aí. Eu vou ter que... E se demorar muito mais, a gente vai ter que responder. Sei lá. Aí fica 1 a 1. E aí, alguém quer me chutar? E aí? Tenho certeza que vocês não encontram nenhum filho com esse nome por aí. É verdade, pastor, é verdade. Vamos responder? Vamos responder? Vou responder, tá bom? Aí Camila vai responder. Tela com a resposta. Eu respondo um e tu responde outro. Tá bom, diga lá. Um dos nomes, Jazobeão. Ou Josebe Bacebete. Gente, essa tava... Tá vendo aí? Ó, tá vendo? Quase. Quase. É só lembrar do nosso pastor que vocês acertam. É isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você já sabe da ordem do dia. É não sair daí enquanto a gente não voltar. Né? E a gente vai de louvor com o cantor Davi Kennedy. Amém? Glória a Deus. E a nossa alegria é que a trombeta vai tocar e nós subiremos daqui.
A trombeta vai tocar e eu vou subir, em Sião eu vou morar, não vou ficar aqui. Tem um negócio com os céus, Sião me espera, eu vou subir daqui. Não vou ficar aqui, eu vou subir, cantarei com os anjos, arcanjos e querubins, cearei com Jesus, no céu de glória eu vou chegar ali. Subir, 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 não vou ficar aqui. Subir, 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 não vou ficar aqui. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Aleluia, a nossa alegria é que nós subiremos daqui. Subir, subir, não vou ficar aqui. E quando lá chegar, vou abraçar o dono do céu. Em uma grande mesa eu vou cear, junto com meu rei, e lá cantarei: Santo, Santo é o Senhor, lá no céu de luz, e para sempre eu viverei junto com Jesus. Eu vou adorar, vou exaltar e lhe engrandecer, eu lhe bendirei, e naquele grande coral eu cantarei, e nas ruas de ouro eu irei andar, e lá caminharei junto com meus irmãos, e para sempre eu viverei lá em Sião. Eu vou adorar, vou exaltar e lhe engrandecer, eu lhe bendirei, e naquele grande coral eu cantarei, e nas ruas de ouro eu irei andar, e lá caminharei junto com meus irmãos, e para sempre eu viverei lá em Sião. Subir, 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 não vou ficar aqui. Subir, subir, eu vou subir. Passos jovens, jovens no coração de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que um homem que tem muitos amigos tem muito motivo para se alegrar. E a conversa de hoje é justamente sobre a amizade. É muito bom ter amigos por perto, é muito bom quando a gente está rodeado de pessoas que amamos. Mas e quando esses amigos se vão? É isso que a gente está falando aqui hoje, está recebendo o evangelista Micharle Albuquerque, o auxiliar Felipe Batista. E já retornando à nossa conversa, né? É uma pergunta muito importante. Como é que a gente deve fazer quando a gente está em um contexto, pastor, em que as pessoas não professam a mesma fé que a gente? Como é que a gente pode fazer em relação à amizade nesse contexto? Sim. Essa pergunta eu acho que é quase um texto áudio, né? Sempre que a gente conversa esse assunto. Porque tem gente que fica em dúvida se pode ter amigo que não é crente e tudo mais. Tal. Olha, se você olhar no seu círculo de amizade, na igreja, vamos dizer assim, olha a classe da tua escola dominical. Se você fizer um censo, 50% já não foi amigo. Foram oriundos do mundo, se relacionaram com você em algum momento, ainda que discretamente, porque como é que o mundo nos vê? A Bíblia diz que nós devemos ser um livro aberto, né? E aí, às vezes eles te odeiam, porque a Bíblia diz que nós seríamos odiados, né? Pelo amor dele. Mas eles começam a observar de longe que tudo que você faz dá certo, não é? Onde você entra, Deus faz você prosperar. Então, com o tempo, lembra do tempo que a gente falou lá atrás? Com o tempo, essas pessoas vão começar a se aproximar de você. No começo, de forma amistosa.
e depois elas vão querer estar com você, porque, olha, a Bíblia diz que não se pode esconder uma luz que está sobre uma rocha, né? Sobre uma cidade edificada. Então, se você é luz, alguém vai te buscar em algum momento. É por isso que eu disse lá no começo que você não pode ser um jardim fechado, no sentido de que você não cria uma aproximação. Como é que as pessoas vão lhe conhecer? Então, há um choque de realidade, porque, de fato, muitos não vão querer se relacionar com você. Por exemplo, o crente chega na faculdade, é logo um choque, a forma de vestir é diferente. Você é de uma tribo diferente, a forma de falar, não é? As ações. Veja que Pedro não deu para se esconder, ele estava ali assistindo, de repente disse assim, rapaz, você está falando como um galileu. Depois, rapaz, o seu jeito, a forma de vestir está lhe denunciando. Então, no começo é muito difícil, principalmente o jovem quando é inserido num contexto de uma faculdade, por exemplo, né? Eu já passei pela faculdade, acredito que Felipe também, né? Já estudou também, e a gente sabe que não é fácil. Primeiro porque somos a minoria, né? Somos a minoria, mas não estamos sós, não estamos sozinhos. Com o tempo, as pessoas vão se aproximando, vão interagindo com você. Imagina se você fosse aquela bolha, não é? Imagine que você não tivesse acesso a todas as pessoas. Então, no princípio, vai ser difícil. É preciso ter uma maturidade, assim, espiritual muito boa, sabe? E pastor, irmão Felipe, eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que é pertinente para o comentário. Ela diz o seguinte: o problema não é você ter amigos não cristãos, o problema é eles não saberem que você é cristão. E você é. Que você é cristão. Então, eu estava pensando esses dias, a amizade de Jonatas com Davi. Acho que ela é primordial para a gente trazer uma reflexão aqui nessa tarde. Davi está lá no palácio. Davi, da noite para o dia, se tornou um membro da família, não é? Porque ele venceu aquele gigante, ele se habilitou, não é? Ainda que o pai dela não queria, porque não era Mical que seria dada, era mais velha, e ele casou ela. Isso. Mas observe que Jonatas, apesar de ser o primeiro na linha de sucessão, veja, ele tinha direito ao trono. Certamente no dia em que Samuel disse aquelas palavras a Saul, o Senhor rasgou de ti o teu reino e já preparou um homem segundo o seu coração, com certeza Jonatas ouviu aquelas palavras. Ele era um guerreiro, ele estava no fronte de guerra com seu pai. Então ele disse assim: opa, esse homem sou eu. Observe que ele vai entrar no meio ele vai cruzar uma fronteira e vai lutar com os filisteus quando não havia espada em Israel. A Bíblia diz que Israel empobreceu tanto que só tinha uma espada na mão dele e no pai dele. Ele cruzou a penha e Deus deu uma grande vitória no meio de uma eira. Está lá escrito. Só que um dia ele cruzou com Davi. E ele entendeu que Davi era diferente. Com o passar dos dias, ele foi entendendo que Davi tinha uma chamada maior do que a dele. E teve um dia que ele refletiu, ele disse assim: esse homem não sou eu não, esse homem é Davi. Ele tinha tudo para matar Davi. Veja a importância de uma amizade leal. Um dia ele se encontra com Davi no campo e disse assim: Davi, eu entendi que eu não sou esse homem. Olha, isso era duro para um futuro rei reconhecer isso. Mas vamos fazer um contrato aqui, vida por vida. Meu pai quer te matar, mas eu vou denunciar. Tudo que meu pai disser, eu te digo: ah, Davi, ele hoje vai estar em tal lugar, te guarda para não chegar ali. Agora faz uma coisa, no futuro, quando tu se assentares, poupa a minha linhagem. Veja que essa amizade vai refletir no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você pode tratar alguém mal na faculdade, dizer assim: não, essa pessoa não serve para ser minha amiga, não serve para ser uma amiga, no sentido de conviver com os mesmos propósitos. Mas quem é que vai falar de Jesus para ela? Verdade. Amanhã você pode estar ganhando para Jesus a esposa do futuro presidente dessa igreja. Quem é que sabe os caminhos de Deus? Então veja que no futuro, Saul partiu para a eternidade, Jonatas partiu para a eternidade, e um dia Davi disse assim: ah, mas alguém da casa de Jonatas para que eu use de beneficência? Olha, se ele não nutre uma amizade lá atrás. Então, e lealdade. Lealdade, muito bem. Essa é a palavra mais... Não só amizade, porque você pode ser amigo de alguém e não ser leal. Eu acho que essa palavra é chave, André.
presbítero André, né? Então veja que hoje você é um crente, você é diferente, você é luz, você é sal da terra. Você não precisa ser ignorante, bruto, não é? Trate bem as pessoas, não é? Como é que você vai ganhar alguém para Jesus se você não reflete esse amor dele na sua vida? E amanhã ele pode se tornar o teu melhor amigo, entende? Então é um desafio, os primeiros dias serão difíceis, você vai ser incompreendido, mas o dia a dia, lembra do tempo? Eu estou sempre voltando naquela primeira palavra. Sabe por quê? Quando cair um endemoniado lá na faculdade, vão chamar o crente para expulsar. Entendeu? Quando aquela pessoa que não é tua amiga, que te fez o mal, entrar em depressão, é você que vai aconselhá-la. Você vai dizer a ela, olha, você está passando por isso porque você ainda não conhece o Deus que eu conheço. Entende? Então, o grande desafio é esse, é entender que somos diferentes, nós temos um propósito diferente, mas Deus sempre quer mais um, Deus sempre quer salvar mais um. E quem sabe esse teu inimigo vai ser o teu melhor amigo amanhã, não é? Vai abraçar a fé e vai dizer assim, rapaz, eu não imaginava nunca ser amiga de fulana, ser amigo de Beltrano, mas hoje nós nos sentamos no mesmo banco, não é? Porque a característica de igreja é isso, né? Eu me lembro do pastor Heraldo Clementino, há muitos anos ele contou essa experiência, que quando ele foi missionário, haviam duas tribos rivais que não se comunicavam. Quem cruzasse o rio estava declarando guerra, podia morrer. E ele cruzou o rio e foi falar de Jesus. E começou a ganhar os irmãos do outro lado. E ele disse que um dia inaugurou uma igreja onde tinham inimigos mortais, inclusive famílias que se odiavam. E de repente estão dentro da mesma igreja, falando em línguas estranhas, professando a mesma fé. E aquela amizade quebrou uma maldição que perpetuava-se por décadas naquelas tribos, né? Então veja a importância do amor de Deus que está derramado em nossos corações. Amém, pastor. Irmão Felipe, a gente já tem uma pergunta aqui na arquibancada, viu? Por Cauã Henrique, da área 2. Irmão Cauã? Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, evangelista. Amém. Como eu posso reconhecer que estou me cercando de amigos que estejam no mesmo propósito que o meu? A gente pode entender que a gente se certificar de amigos que estão no mesmo propósito que a gente, eu acho que uma palavra-chave que já foi muito falada aqui, né, e a gente vai continuar falando, é a respeito do tempo, né? Isso aí, com o decorrer do tempo, né, você com aquela amizade, você caminhando, você vai ver que aquela pessoa está remando no mesmo barco que você, no mesmo propósito, no mesmo aspecto, né? Querendo servir melhor a Jesus, porque a gente sabe que uma amizade que está no mesmo barco vai refletir isso vai produzir gente. Frutos, né? Produzir frutos, isso. Você vai ver que vai lhe incentivar, vai ajudar mais e mais. Você vai chegar um momento, a gente sabe que a mocidade, né? Adolescentes, jovens, a gente sabe que chega um momento que a gente olha para um, olha para outro e diz: poxa, mas como é que eu tô? Fulano prega, fulano canta bem, né? A gente sempre tem isso, né? Os jovens sempre têm comparação, isso, né? Essa comparação. Então a gente vai entender que fulano prega, fulano canta, mas eu também estou no mesmo barco que ele tem me ajudado, eu tenho ajudado ele, a gente está orando com o mesmo propósito, né? Então a gente vai entender que realmente essa amizade é uma amizade que nos impulsiona mais e mais a chegar perto de Deus. Fazendo um adendo ao que o Felipe falou, as próprias redes sociais hoje denunciam, né? Você começa, por exemplo, eu tenho muito cuidado quando alguém faz um convite para eu seguir. Então, peraí, será que eu conheço essa pessoa? Não, nunca vi. Será se é a pessoa mesmo? Hoje a coisa mais fácil que tem é você trocar fotos e botar lá, né? E aí você começa a fazer uma varredura. O que é que ele costuma ver? Porque a pergunta foi se ele está no mesmo propósito, né? O que é que ele vê? Durante a semana, o que é que ele faz? Com quem ele se relaciona? Quais são as atividades dele? O que é que ele está postando semanalmente nas redes sociais? Tudo isso denuncia. Você começa a ver assim, rapaz, será que esse camarada está na linha mesmo? E aí fica um alerta, né? Porque até você pode chegar junto dele, né? E dizer assim, rapaz, ó, tu tá curtindo. Hoje é muito comum jovens estar curtindo, por exemplo, personalidades
do mundo pagão, por exemplo, que ele não sabe nem a história daquela pessoa. Às vezes escutou uma música, achou bonita, mas está seguindo uma pessoa que abertamente nas redes sociais defende aborto, não é? Que odeia, é hostil ao cristianismo. Se declara, né? Se declaram. Então, é só vocês observarem o dia a dia, não é? Se não vai na rede social, observa com quem ele anda, com quem ele se relaciona, o que é que ele faz durante a semana, não é? Num programa que a gente teve aqui, não é, André? Falando sobre praticamente essa mesma pergunta, não foi, irmã Camila? Mas em relação ao relacionamento. Como é que eu vou descobrir se a pessoa está no meu propósito para eu namorar com ele? E eu me lembro que eu disse isso. Você está na escola dominical, o teu amigo gosta de escola dominical? Não é? Você prefere filmes épicos e o camarada só quer assistir filme de terror? Você gosta de ir para o círculo de oração, você passa o ano todinho e não vê ele num círculo de oração. Você gosta de ler bons livros teológicos, ou temas que ajudam a gente a crescer no conhecimento, e ele só fica vendo pornografia. Você começa a ver que ele não está no seu propósito. Ou seja, o próprio dia a dia vai dando dicas de que se ele é uma boa pessoa para estar com você ou não. E aí você tem que aproveitar a oportunidade para tentar trazê-lo. Pelo menos admoestá-lo uma vez. A Bíblia diz, né? Olha, admoesta uma ou duas vezes. Depois você fez sua parte. Você orientou uma vez, não quero. Orientou a segunda vez, não quero. Parte do teu caminho. Você vai ficar inexcusável, né? A partir daquele momento, Deus não cobra de você. Porque as pessoas às vezes se abstêm, André. Isso é um perigo também. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não se peca somente porque se mata. Não se peca somente porque se adultera. Se peca também quando você pode fazer um bem e você não faz. Então, qual é o mal que tem de chamar um amigo e dizer assim, rapaz, faz um mês que você não vem na escola dominical e eu já notei que tu tá preparando a chuteirinha para jogar todo domingo. Rapaz, venha para a escola dominical. Ou seja, é um benefício espiritual muito grande quando você tem amigos que estão no propósito de seguir a Cristo, porque se você por acaso estiver em uma situação de fraqueza, uma situação mesmo de querer parar e etc. São essas pessoas que vão chegar do seu lado e vão dizer, vamos continuar, vamos tocar o barco, vamos para frente, vamos... E faz nos lembrar também, né, da questão da obediência. A gente observa também, tem muitas pessoas que vai para a igreja, está na igreja ali também, mas a questão de obedecer uma liderança, isso tudo você vai examinando e vendo, porque às vezes tem muitos que estão ali, está inserido, vai para a igreja, né? Mas na hora de obedecer, na hora que alguém chega para aconselhar, para trazer uma palavra, né? Muitas das vezes vira as costas, não quer ouvir. Então isso também, porque a obediência eu creio que é um dos fundamentos para um crescimento tanto espiritual ou na vida secular, né? A gente sendo obediente também. Então esses pontos, esses detalhes é que vai fazer a diferença se verdadeiramente aquela pessoa tem o mesmo propósito. Você observa que em algum momento da carreira de vocês, da nossa, nós nos abstivemos de algumas amizades, não é? Veja que Davi não quis estar com Doeg. Doeg era aquele tipo de amizade tóxica mesmo, né? Então Davi viu ele ali, se afastou de Doeg, porque Doeg era irreconciliável, não é? Agora, quando a gente volta no texto, me permita, André, da amizade de Jonas com Davi, o texto diz que Jonas o amou com a sua própria alma. Era uma amizade leal, desinteressada, sem interesse, ou seja, não esperava nada em troca. E vocês precisam estar preparados para serem incompreendidos também neste sentido. Porque de repente Deus vai colocar um amor tão grande no coração de vocês por alguém que ninguém quer estar com ele. Veja que o apóstolo Paulo, os 12 disseram assim, rapaz, isso é Paulo, rapaz, esse camarada não dá certo não aqui no meio. Meu amigo, se não fosse Barnabé, rapaz, Barnabé comprou a briga com o apostolado. 12 apóstolos disseram assim, Barnabé tá doido, é? Com o colégio inteiro, não, né? Tá na Bíblia. A gente entende pelas entrelinhas. Barnabé tirou ele. Disse assim, vamos dar uma voltinha lá pela Arábia. Vamos para a Síria. Ele levou ele para uma nação pagã. Veja, é interessante que o Espírito Santo já havia descido, a ordem já tinha sido dada, que eles saíssem pregando até os confins da terra. Já tinha passado mais de uma década
E o plano de Deus até aquele momento estava frustrado. Aí veja o que é que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o nosso maior amigo. A Bíblia diz que ele intercede até com gemidos inexprimíveis, né? O Espírito Santo procurou ali, vasculhou. Os discípulos estavam tudo ali, ó, aquele grupinho fechado. Ah, menino, tá bom demais aqui. O Espírito Santo desceu aqui, tu profetiza para mim, eu canto para tu. E o projeto missionário? Aí Paulo tá onde? Na Síria, porque Antioquia ficava na Síria, certamente numa igreja pequena, um calor terrível, André, aquela igreja pequenininha, que ninguém quer orar lá. Pronto. O Espírito Santo foi bater lá, meu amigo. O Espírito Santo chegou lá e falou. O Espírito Santo não usou um profeta. O Espírito Santo Deus não mandou um anjo. Não usou o profeta. O Espírito Santo falou audivelmente. E disse assim, eu conheço Paulo. Paulo é meu amigo. Apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamada. Agora imagina, se só foi um. Não, já pensou se Barnabé desistisse de Paulo? Agora parem para pensar na vida de vocês são jovens, mas procura aí lá atrás se não tem uma amizade que Deus colocou. Uma irmã de oração, que você vai pegar o zap assim, vixe, irmã tá ligando de novo, é para mandar eu ir pro circo de oração. É essa amizade aí que vai te colocar no céu. E pastor, a gente vai continuar falando sobre essas amizades, mas agora eles estão querendo se redimir do outro quadro, né? E agora a gente vai para uma pausazinha para a gente ir pro quadro Quem Disse a Quem. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, vocês de casa já conhecem esse quadro aqui, né? Os meninos aqui já devem conhecer também, né? O Quem Disse a Quem, a gente vai dizer uma frase e vocês vão dizer quem foi que disse essa frase e a quem essa pessoa falou a frase, tá certo? Então vamos lá, tá 1-1, né? O placar da gente aqui. Então vamos lá, vamos começar com o Cupira de novo? A gente vai ficar dando a oportunidade do pessoal de mais longe, tá? Eu vou dizer aqui a frase, vocês vão me dizer quem foi que disse a quem, tá? Tá aí na tela. Tela 1 com o versículo, quem disse a quem? Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Já sabem? Jesus disse a Maria, em João capítulo número 11. Rapaz, olha, tu dissesse a pessoa certa, tu dissesse o capítulo certo. Tá faltando só um detalhezinho. Então foi Marta. Esse gosta do ou, né? É isso aí. Esse ou. Tela com a resposta, tá aí. Jesus disse a Marta. Tá bom? Muito bem. Isso aí. Vamos lá, área 2. Pessoal da área 2. Tela com versículo. Quem disse a quem? Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder de te crucificar e tenho poder para te soltar? Quem disse a quem? Vá na fé, vá na fé. Pai do Senhor, Pilatos disse a Jesus Cristo. Pilatos, tem certeza? Sim, não faço Tem certeza, se você der certeza, eu chamo a tela com a resposta. Sim. Tá bom, então tela com a resposta e Pilatos disse a Jesus, né? João 19:10. E aí, tá quanto? 2-2, é? Mas, rapaz, vocês deixaram uma situação difícil agora. Alguém vai ter que ganhar hoje aqui. Então, eu vou deixar a resposta aí aberta. Deixa aí no meio, ó. Deixa aí no meio, porque a resposta tá aberta. Para quem souber primeiro, tá? Pega o microfone e diz. Tela com versículo, quem disse a quem? Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os judeus. Ela já levantou ali. Passa aí o microfone. Aí. Seu nome? Marta, filial Cupira, Mardoqueu falando a Esther. Mardoqueu disse a? Esther. Tem certeza? Sim. Sim. Isso aí, disse com certeza absoluta. Eu não vou nem lhe questionar. Ela com a resposta, Mardoqueu disse a Esther, tá certo? O pessoal que veio de fora levou. Vocês estão dando a honra, né? Vocês vão voltar aqui no Espaço Jovem, tá? Pra redenção. Amém. E agora a gente vai de louvor com o cantor Davi Kennedy. Mas não sai daí, que a gente vai para mais um breve intervalo, mas é bem rapidinho. Vamos louvar? Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio
do templo, Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo podes fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia! E o homem de branco está aqui. E quando o homem de branco está, algo tem que acontecer. Oh, aleluia! Quando o homem de branco está, aleluia, a fartura de alegria. Oh, glória a Jesus! O cego vê, aleluia, o paralítico anda. Quando o homem de branco está, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Eu convido você que está aí na sua casa a levantar a sua mão e dizer: o homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta, mas nós já estamos no nosso último bloco. Eles ficam tristes, angustiados, assim, é uma coisa terrível, pastor, porque eles estão a fim de perguntar, né? Eles querem dissecar o senhor hoje, o irmão Felipe também aqui, né? E a gente está conversando sobre quando as amizades se vão, é o tema do Espaço Jovem de hoje. E nós estamos recebendo os nossos convidados, o evangelista Micharle Albuquerque e nosso auxiliar Felipe Batista, lá da Área 8 também. E vamos dar continuidade na nossa conversa, né? Eu acho que já tem pergunta da plateia, né? O pessoal já tem para perguntar da Área 2. Quem é da Área 2 para perguntar? Eu acho que é William. Joana. Joana. É isso aí. Felipe. Oi, Senhor, a todos. A minha pergunta é como podemos socializar com pessoas que não possuem a mesma fé cristã que nós no âmbito universitário? Amém. Bom. Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? A gente sabe que nos dias de hoje, a gente se socializar num ambiente que está um pouco distante da nossa fé cristã ou que não professa a mesma fé que nós, a gente sabe é um pouco difícil, mas a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo, né? E precisamos fazer a diferença onde a gente estiver. E uma das coisas que me faz lembrar é de Esther, né? A gente observa que Esther foi uma jovem chamada por Deus. A gente vê que ela mantém uma postura, eu creio que a postura é essencial, né, para a gente poder permanecer fiel a Deus.
seja em qualquer lugar, principalmente na faculdade, onde muitas das vezes a nossa fé é atacada. Mas a gente observa Esther, que era uma jovem que não tinha uma estrutura familiar. A Bíblia diz que ela não tinha o seu pai, né, não tinha sua mãe, foi criada pelo seu primo, que o adotou como filha, mas mantém uma postura, né, distante da sua terra, né? Quando a gente está ali na faculdade, a gente sabe que está distante do âmbito de igreja, né, dos amigos, muitas das vezes, mas ela manteve o seu posicionamento, manteve a sua fé e, no momento oportuno, Esther, ela falou, né? Ela falou de Jesus, ela falou de Deus, e a gente observa que o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Esther. Então, eu acho que para a gente socializar nesse âmbito de universitário, a gente precisa manter uma postura de verdadeiro cristão. A gente não pode, uma palavra mais prática, né, afrouxar, a gente precisa manter aquela postura, porque eu creio que no momento certo, a pressão é muito grande, claro, mas no momento certo Deus irá dar os direcionamentos, assim como ele deu a Esther, né? Esther estava ali, não revelou sua origem, seu povo, o seu primo sempre ali orientando, né? Mas quando chegou no momento mais difícil para o povo judeu, distante da sua terra, tinha saído um decreto, né, para que todos os judeus fossem executados, naquele momento Deus começou a intervir na vida do seu primo Mardoqueu e de Esther, e por orientação, o que eu acho interessante é que Esther não perdeu a essência naquele lugar, né? Quando apertou, ela disse o quê? Bota o povo para orar e jejuar, né? Não perdeu a essência e Deus, ele se agrada disso, né? Mesmo em lugares hostis, mas a gente não perde a essência, a gente não perde a fé e Deus, ele se levanta para agir juntamente conosco. Irmão Felipe, e é bom destacar o que você falou, né? É justamente o tema, quando os amigos se vão, né? Quando a gente não tem ninguém ao redor, mas a gente permanece na nossa convicção, porque embora os amigos não estejam perto, a nossa fé está dentro de nós. E a gente tem que fazer resplandecer a nossa luz por quem está dentro de nós e não por quem está ao nosso redor, né? Pastor, a gente já tem uma pergunta aqui da arquibancada para o senhor. Posso fazer um adendo aqui? Que ele tocou num assunto tão assim, tão gostoso. Não, assim, bom, porque assim, observe que ali era uma academia, ela teve que estudar, ela aprendeu de tudo que você imaginar ali, a academia ali era pagã. Não é? Mas veja que quando o negócio apertou, a amizade do seu tio foi importante, não é? Veja que o seu tio era mais importante, ele era o único judeu com ela ali, né? Ao ponto de que, quando ela quis vacilar na fé, ele disse assim, rapaz, você que sabe, você pensa que porque o rei tá doido por você, você vai escapar do decreto, é? Você esqueceu que é judia, é? Porque decreto de um rei é decreto, como dizia Ivonaldo, prego batido e ponta virada. Aí foi que ela despertou. Eita, olha a importância de ouvir Mardoqueu, não somente como um parente, mas como um amigo, se ela não nutrisse uma relação com Mardoqueu. E o livramento dela foi exatamente esse. É bem verdade que no ambiente de uma faculdade, por exemplo, que deveria ser... Qual é a ideia de faculdade? É a ideia de pluralidade de pensamentos. Mas hoje, aquilo que você defende parece ser tão contraditório que eles não aceitam mais aquilo que é lógico. Qual é a lógica? É matar uma criança no ventre ou deixar viver? É esse o desafio que a gente vive. Agora, dentro desse ambiente hostil, você vai ter sempre o desafio de não negar a fé. Porque Jesus disse assim, aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Deus. Às vezes você vai perder uma posição, às vezes você vai deixar de assumir uma posição, às vezes seu salário vai diminuir. E você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ficar com que amigo? Com o amigo que vai aumentar o teu salário ou com o verdadeiro amigo que te dará a vida? Não é? Eu trabalhei com uma amiga, só para fechar, que era de outra linha confessional, e essa linha confessional não trabalha no sábado. E ela ia assumir uma posição de gerente na carteira, mas aí o diretor chegou e disse assim, você vai ter que trabalhar no sábado. E ela disse assim, eu não vou. Não, mas se você não vier, você vai ser demitida. Eu sou demitida. Veja, ela abriu mão por aquilo que ela achava até que era algo de valor para ela. Ou seja, no credo confessional, ela aprendeu que ela não deveria fazer nada naquele dia. Ainda que a gente entende que essa é uma regra para o judeu, a gente não é judeu. Não é? Nós somos igreja, mas ela abriu mão, André. Sabe o que aconteceu com essa jovem?
Deus honrou ela, André. Ela perdeu a posição na empresa, mas ao sair, ela casou-se com um pastor e hoje ela trabalha na faculdade desta linha confessional. Então, aquilo que parece perda pode ser lucro, se você escolher ficar do lado certo. Escolha que tipo de amizade você quer ter. Você não precisa ser inimigo de ninguém, mas selecione suas amizades. Amém. Pastor, a gente tem uma dupla pergunta agora, certo, por duas pessoas. Lá de Cupira, passar lá o microfone, a gente tem uma pergunta com o Williams e depois a gente tem uma pergunta com Yasmin. Então, vamos começar por William. Pode fazer essa pergunta. Paz do Senhor. Amém. Pastor, a minha dúvida é a seguinte. É válido buscarmos algumas alternativas de estudos, como o ensino à distância, para evitarmos o convívio, né, em ambiente acadêmico, onde majoritariamente é predominante, né, aquele pensamento que vai de encontro à nossa fé? Passa lá para a Yasmin agora que você vai responder as duas, pastor. Paz do Senhor. Amém. Tendo em vista também o nosso tema, né, como é que a gente pode equilibrar a solitude quando os amigos se vão e o cultivo das boas amizades, né, no momento oportuno? Certo. Essa pergunta, as duas são fortes, né, como se diz no jargão da nossa igreja. A pergunta dele não é válida. Jesus disse assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Exato. O confronto... A motivação é essa, só para se isolar? Não vale a pena, porque a gente até falou um pouco disso no princípio, né? Que exatamente os conventos nasceram desta ideia de isolar-se, não é? De achar que você vai ser mais puritano, de achar que você vai ser mais santo se você se isolar. Não, só vale a pena se de fato você quer fazer a distância, mas se o objetivo é não se relacionar, não vai valer a pena. Por quê? Porque você será confrontado em qualquer ambiente em algum momento. Você nunca vai viver, você vai estudar à distância, mas daqui a pouco você vai estar trabalhando. Isso. Então você vai em algum momento ser confrontado com a tua fé. Então o desafio ele é diário. Em qualquer ambiente, seja acadêmico, seja secular, você vai se deparar com esse desafio. Aonde você for, está escrito na sua testa, sal da terra e luz do mundo. Você vai ser contraditado. Então, você não busca o confronto. O crente não deve buscar o confronto. Aí eu cheguei aqui para arrasar, eu vou aqui mostrar que eu sou melhor. Não, mas se a sua fé é confrontada, aí você deve... você não pode ser um crente gaspazinho, né? Se posicionar, né, você tem que exatamente, você deve se posicionar. E a outra pergunta foi sobre como equilibrar, né, a solitude. A solitude com o cultivo das boas amizades. A palavra solitude aponta para o isolamento, né? Isso. Ela é vamos dizer assim, uma faca de dois gumes, porque você pode isolar-se. Por exemplo, alguém pode se isolar para querer estudar, por exemplo. Então, uma pessoa decide não conviver. Ela decide não conviver por algum espaço de tempo para estudar. Então, ela vai ali ficar isolada para fazer alguma coisa. No caso, especificamente dela, eu acredito que é a solitude no sentido de ser isolado pelo seu posicionamento, não é isso? Ou seja, eu passei a ser isolado pela minha forma de ser. E como é que eu vou equilibrar esse relacionamento? Não sei se é exatamente isso. Pode falar. Essa questão da solitude seria realmente quando os amigos se vão, né? Que é o tema que a gente está trabalhando. Seria realmente quando eles nos deixam, não por uma atitude nossa, mas quando a gente se vê em um ambiente que está sozinho. Essa solitude mesmo. Jesus viveu isso, né? Em alguns momentos, né? Isso. Em alguns momentos Jesus ficou sozinho. Em alguns momentos, até mesmo Jesus precisou se isolar. Muitas vezes a Bíblia diz que a sua fama corria, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. E muitas vezes, com muitos amigos, nos momentos finais da sua vida, ele ficou só. Ele disse assim, vocês não puderam nem um minuto buscar, velar comigo, vocês me deixaram. Então, a solitude nos alcança em algum momento. Eu penso que muitas vezes Deus permite algumas situações para a gente crescer como pessoa. Às vezes, vai chegar um momento na nossa vida, Yasmin, que o telefone não vai nem tocar. Não é? Eu trabalhei com um amigo que ele disse assim, Michel, eu vivi um momento tão difícil da minha vida, de solitude, que os meus parentes, a minha mãe esqueceu do meu aniversário. Eu fiquei chocado.
E no dia seguinte, minha mãe ligou para dar os parabéns. Eu disse, não, mamãe, foi ontem. E eu disse assim, como é que minha mãe esqueceu do meu aniversário? É que, às vezes, Deus permite que a gente fique isolado por um tempo para fazer a gente crescer, para, às vezes, a gente valorizar aquilo que deveria ter valorizado. E às vezes a gente também precisa ir para esse local de solitude. Às vezes, detalhe, uma coisa é você ir àquele lugar, uma coisa é Deus te colocar. Por exemplo, veja a diferença de Davi para Elias. Davi vai para Adulão na direção de Deus. Isso. Elias deixa o seu moço em Beceba e vai para o deserto, e depois de caminhar 40 dias ele entra numa caverna e ali se isola, não é? Então, a solitude, ela é parte da nossa vida. Em algum momento alguém vai nos esquecer, em algum momento alguém vai nos magoar, em algum momento um amigo vai nos deixar, alguém que você tanto confiava. Pode ser que ele lhe decepcione, mas aí você vai ter que ter a maturidade para entender que ele não é perfeito, que Deus pode estar trabalhando na tua vida o perdão, não é? Para ser liberado. E então, que Deus nunca vai abandonar a gente. Exatamente, mas lembrar de uma coisa, é possível que pela nossa escolha nós soframos por um pouco de tempo, não é? É possível que pela nossa escolha nós sejamos isolados por um pouco de tempo, mas não esqueçam que Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, não é? Paulo disse que nos últimos dias Demas o abandonou, amando o presente século, né? E é interessante. Epafrodito foi lá e ele disse assim, quando tu vier novamente, traze minha capa, não é? Então, grandes homens de Deus que se posicionaram, e tem uma palavra que está forte no momento, que é a cultura do cancelamento. Isso. A gente escuta muito falar nisso, né? Que as pessoas eles aceitam a opinião de todo mundo. Por exemplo, agora na Olimpíadas, né? Fizeram aquele escárnio, né? do quadro da Santa Ceia. No final entrou um homem vestido de um cavaleiro do Apocalipse. Além de outras afrontas, proibiram um surfista cristão, mandaram tirar o Cristo da prancha dele. Então, eles aceitam o contraditório, eles não aceitam o contraditório, e é possível que em algum momento da nossa fé nós fiquemos assim, isolados, né? Então, esse ascetismo, essa posição de às vezes ter que se isolar-se, os amigos quando se vão, nós precisamos ter esse equilíbrio, essa maturidade de entender que é um momento, passa, gente. O que nos leva, inclusive a nossa última pergunta aqui, pastor, que é justamente entender como é que a experiência por ser deixado por esses amigos, como é que ela pode nos ajudar a crescer espiritualmente e a desenvolver maior... Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, eu falei muito, mas não sei se chegou, se ela conseguiu entender, né? É preciso buscar esse equilíbrio, né? De entender que tendo muito ou tendo pouco, com muitos amigos, com poucos amigos, aquilo que Paulo disse, né? Disse, olha, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é padecer de pão, não é? Eu passei por naufrágios, não é? Eu já me vesti bem, mas teve um momento que eu fiquei de havaiana. Estou fazendo aqui uma figura de linguagem, mas ele disse, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O senhor pode repetir a pergunta? Sim, claro. Puxando justamente desse comentário do senhor, porque essa ideia de que às vezes a gente vai precisar passar por isso, como é que essa experiência de a gente ficar só, de a gente ficar isolado, ela pode fazer com que a gente cresça espiritualmente, e como é que pode fazer com que a gente tenha mais dependência em Deus, o Senhor, irmão Felipe, respondendo aí. Pegando um gancho, né, daquilo que o pastor falou, a gente observa que não é um momento fácil, né? Às vezes tem uma amizade, um vínculo, né? E no momento você procurar e não achar os amigos, não estar próximo ali, mas também é um momento onde a gente vai criar uma maturidade, onde a gente vai começar a ter a ideia de que Deus não nos abandona, sempre está conosco, que Deus é que projeta o nosso futuro, né? Que Deus sempre vai estar desencadeando o nosso futuro, o nosso dia a dia. Então a gente precisa ter realmente, nesse momento, uma maturidade para poder entender, né? Se alguns amigos se foram, né? Deus permitiu, e a gente vai prosseguindo, vai buscando a Deus, lendo a palavra, fazendo a vontade do Senhor, né? E crescendo espiritualmente. A gente não pode parar a trajetória,
né, o propósito de Deus, porque cada um de nós que aqui servimos ao Senhor, né, Deus tem um propósito em nossas vidas, né, e tem coisas justamente que acontecem para a gente tirar o foco do propósito, né, que Deus tem e se vincular naquele momento ali àquela situação que está acontecendo. Mas, mesmo nesse momento difícil, é onde a gente vai criar essa estrutura, olhar para Jesus, prosseguir adiante, porque hoje pode estar difícil, né? Mas amanhã o dia passa, amanhã Jesus vem com a novidade e a gente continua servindo a Ele com alegria. E ainda, André, dentro da pergunta de Yasmin, se você perguntar a cada um deles qual foi o momento que você mais buscou a Deus, era quando havia aquela roda de amizade florida ou nos momentos de solitude? Às vezes Deus permite que a gente fique sozinho um pouco para a gente buscar mais a Deus, para a gente se relacionar com esse verdadeiro amigo. Pastor, lembrando de Jó, né? Sim. Depois de tudo que Jó passou, ele disse, antes eu te conhecia de um jeito, né? Perfeito, perfeito. Eu achei que te conhecia, agora os meus olhos te veem, né? E eu aproveito, André, para fechar, não é, esta nossa conversa com um versículo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 ao 14, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí ele termina dizendo assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Veja, primeiro ele fala do maior mandamento, né? O mandamento mais alto, que é o amor. Jesus é amor em essência, tanto é que ele veio à cruz e ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E João diz isso, né, na sua Epístola Universal: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí ele diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Parece uma contradição, mas ele nos chama de amigos quando éramos inimigos dele, porque o pecado nos tornou inimigos da cruz. E ele termina dizendo: mas lembrem de uma coisa, eu sou amigo de vocês, eu coloquei o Espírito dentro de vocês, eu empenhei o meu amor, eu morri por vocês, mas agora tem uma coisa: vocês só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, no momento que vocês estiverem se relacionando bem, parece que está tudo em paz, vai ter um momento de decisão ali que pode definir o futuro de vocês aqui na eternidade. Naquele momento você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ficar do lado de que amigo? De um amigo terreno ou do melhor amigo que pode definir o seu futuro? Então não esqueçam, nós temos um amigo maior. Vós sereis meus discípulos se fizeres o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Amém. Amém, né? Glória a Deus, glória a Deus. Poxa, se o senhor puder fazer aquela oração com a gente, depois dessa reflexão que o senhor deixou. Amém. Agradecer mais uma vez, né, ao nosso pastor pela oportunidade de estar aqui, não é, refletindo sobre a palavra de Deus, desse tema tão gostoso, né, que é a amizade. Não se isolem, não é? Tenham amigos, nutram relacionamentos, busquem outras amizades, não é? Elas são salutares para nos levar para mais perto de Cristo. Amém? E queremos agradecer mais uma vez ao nosso pastor, aos amigos da Rede Brasil, não é? Que sempre nos recebem bem, o pastor presbítero André, irmã Camila, né, que sempre nos recebe tão gentilmente, os músicos, né, que nos acompanharam, enfim, todos os jovens da área 2 de Cupira, não é? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar, falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade e a tua fidelidade, pelo privilégio de nesta noite refletir acerca, Pai, da amizade. Tu tens nos dado amigos, Pai, e o melhor amigo é aquele que nos leva para perto de Ti. Queremos Te louvar pela vida da igreja, Pai, pela vida do nosso pastor, por esse programa que tem sido um canal de bênção para os jovens da nossa igreja, Senhor, e que alcança, Pai, não somente, Senhor, o Brasil, mas o mundo. Que a Tua mão de Deus continue sobre nós, Pai, e que possamos seguir assim, Pai, até o dia da Tua vinda, Pai, nutrindo verdadeiras amizades, especialmente com aqueles que nos levam para mais perto de Ti. Continua conosco, nós Te oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer neste instante, né? Estivemos aqui neste programa maravilhoso, na presença do Senhor. Queremos agradecer especialmente a você que esteve nos assistindo, esteve na audiência. Você é parte especial
desse programa. E nós queremos agradecer também aos jovens da filial em Cupira. Deus abençoe. Estão felizes? Amém. Ganharam, né? E ficou feliz, né? Também aos jovens da área 2, Deus abençoe. Estão felizes também? Amém. Ficaram felizes, está todo mundo triste. Ninguém ficou chateado com o amiguinho, está todo mundo feliz, tá tudo bem. Então Deus abençoe vocês também são parte especial desse programa, vocês sabem, né? Deus abençoe em nome de Jesus pela participação. E queremos agradecer também ao evangelista Charlie. Amém. Né? Sempre uma honra. Como eu disse ao senhor, o senhor tem carteira cativa aqui no programa, né? Sempre um prazer receber o senhor. Do seu lado eu me sinto mais jovem. Amém. Amém. Queremos agradecer também ao auxiliar Felipe. Deus abençoe, Felipe. Amém. Deus te ajude cada vez mais. Aí fica à vontade para externar os agradecimentos finais. Agradecemos também a oportunidade, né? Primeira vez aqui, mas foi maravilhoso, uma experiência única. Então, mandar um abraço para a esposa, tudo mais. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao nosso pastor presidente também pela oportunidade, ao nosso coordenador, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos também falando de Deus. É maravilhoso. Agradecemos a todos desse programa pela recepção, né, maravilhosa. Queremos agradecer também a minha esposa, a minha família, né, a todos que estão assistindo e que cooperam também para que a gente possa estar servindo melhor ao Senhor Jesus, né? Agradecemos a todos de um modo geral. Amém. Amém. Quero mandar uma saudação também para a irmã Áurea, né? Eu vou ajudar o pastor aqui, vou ajudar. Eu quero mandar um alô, né, para minha esposa, né, minha costela, né? É verdade. Irmã Áurea, né? Juntamente com as minhas filhas, né? Eu tenho 3 Marias, para quem não sabe, né? Maria Áurea, Maria Luísa e Maria Clara. Então vai um grande abraço às minhas 3 Marias. Eu amo vocês incondicionalmente. Cantor Darvi Kennedy também compõe aqui na Beré, né? Agradecemos a sua presença. Amém. Glória a Deus. Prazer todo meu. Amém. Glória a Deus. Também os músicos, né? Estão animados. Amém. Amém, músicos. Amém. É a animação, né? E aqui também nós queremos agradecer a você que esteve conosco, né? Participando. E semana que vem tem mais, em nome de Jesus. E agora vamos de louvor com o irmão Davi. Jesus é grande e faz coisas grandes. Curou-me, curou-me, curou-me da minha cegueira. Um homem que mora acima das estrelas. Levanta a tua mão para dizer: Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, salvou-me. Eu não prestava pra nada, mas Ele salvou-me. Oh, muito amor. Irmão Davi, quem foi que fez isso? Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é quem é Ele? O Rei da Glória está aqui. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora
Ele é